Olá, você que nos acompanha neste canal, eu sou William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje vamos para o nosso 65º vídeo baseado neste Evangelho. Você sabe que nós estamos neste momento, no capítulo 10, examinando a vida dos apóstolos e nós estamos trazendo então um resumão assim de cada um, porque tem que ser um resumão mesmo, não dá para detalhar tanta coisa em tão pouco tempo. Mas eu queria pedir a você que clicasse aí, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo e escreva, pergunte, troque ideias, isso tudo causa relevância ao vídeo e ele chega a muito mais gente. Então, Mateus capítulo 10, os versículos 2 e 3 dizem assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé. Até aqui. Então, Tomé é o nosso na verdade, sétimo, Sétimo apóstolo que estamos analisando aqui. Ele aparece em todas as listas de apóstolos e descobrimos no capítulo 21 do Evangelho de João que ele estava naquele grupo dissidente, vamos dizer assim, acompanhando Pedro voltando à pescaria depois daquele fracasso na sua vida cristã. O apóstolo Pedro, voltou a pescar e Tomé estava lá. E descobrimos também que Tomé é chamado também de Dídimo. Então, vejam vocês, seguindo aí essa tradição de ter mais de uma forma de ser conhecido na antiguidade, às vezes até três, como o apóstolo Pedro. Simão foi chamado por Jesus de Pedro e ainda era Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Então, Tomé era chamado de Dídimo. Agora, Tomé é um personagem muito pouco falado nos evangelhos, mas ele tem assim duas passagens muito marcantes que eu gostaria de retratar neste momento. A primeira deles é aquele de João capítulo 11, onde Jesus volta à Judéia, na casa de Lázaro, que recebera o recado de que ele estava muito enfermo, e eles tinham acabado de sair da Judéia apedrejados praticamente, fugidos. E este homem chamado Tomé, ele em determinado momento do capítulo 11, ele diz assim: vamos também até a Judéia, morrermos com ele. A gente fica sem entender se essa expressão denota uma ironia, uma realidade, um pessimismo ou uma coragem. Difícil. Pode simbolizar essas quatro coisas ou até mais. Seria uma ironia? Seria um realismo? Seria um pessimismo? Ou seria coragem? Eu, se tivesse que escolher, escolheria coragem. Até pelo fato dele ter ido. Ele voltou, encorajou. Tomé, provavelmente, era um homem corajoso. Sei que ele voltou com Jesus e aconteceu tudo o que aconteceu. O que ele pensava que iria acontecer, de morrer com Jesus apedrejado ali, não aconteceu nada disso, isso aí não aconteceu. Muito pelo contrário, Jesus ressuscitou Lázaro e houve ali uma situação que mudou de certa forma. Mas Tomé é muito marcante nesse texto. Mas o texto mais marcante de Tomé, sem dúvida, encontra-se no Evangelho de João,
capítulo 20, verso 26, onde eu leio assim: 8 dias depois, isto é, da ressurreição de Cristo, 8 dias depois, num domingo, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, porque Tomé não estava no domingo da ressurreição. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Essa é a passagem mais conhecida, né? E que produziu até um provérbio, né? Não, eu tenho que ver para crer. Sou igual a Tomé, eu quero ver para crer, né? Mas eu pergunto para você, quem disse que é necessário ver para crer? Nós não vimos Jesus fisicamente e cremos. E está lembrado daqueles homens que guardaram a sepultura de Jesus por ordem do governador Pôncio Pilatos? A Bíblia nos diz que eles viram Jesus e ficaram como mortos, chocados. Gente, madrugadinha, aquela pedra rola sozinha, lá de dentro sai uma pessoa que até ali era tida como morta, de forma, né, vibrante, fulgurosa. Eles ficaram como mortos. Na minha leitura, eu pensava assim: esses homens serão os melhores crentes de todos os tempos, porque eles viram Jesus ressuscitar. Mas o que aconteceu? A Bíblia nos diz que os sacerdotes deram um dinheiro na mão deles para que eles dissessem o quê? Que os discípulos tinham vindo à noite enquanto eles tinham dormido e tinham roubado o corpo. Como pode aqueles homens terem feito aquilo? Eles viram o que viram e aceitaram o suborno. Às vezes eu fico pensando assim: como pode um cientista ser ateu depois de tudo que ele vê na ciência? Seja usando telescópios para ver o macro ou microscópio para ver o micro. Como? Eu costumo dizer que há 3 coisas que eu nunca aceito. Não aceito, né? Um médico que fuma, um juiz que rouba, juiz de direito que rouba, e um cientista que seja ateu. Ele vê, mas não crê. Engraçado. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim em Romanos 1:20, né? Que aquilo que se pode conhecer de Deus, Deus manifestou através das coisas que estão criadas, para que ninguém tenha desculpas. Então, deixa eu dizer para você, você é um bem-aventurado. Você não viu, mas você acreditou. Deve ser por isso que a Bíblia chama que Deus salva os crentes pela loucura da pregação. Então, prossiga em frente, meu irmão. Você que não viu Jesus, mas que ouviu a voz do Espírito Santo de Deus convencendo o seu coração.
Que a cada dia você continue dando testemunho daquilo que Deus fez e faz na sua vida, mudou. E é esse o evangelho que mudou a sua vida que você deve apresentar para outras pessoas. Deus abençoe você e até o próximo encontro, se Deus assim permitir.